Olá pessoal, voltei aqui para falar sobre formatação do texto no LaTeX. Vou falar sobre várias coisas como o tamanho da fonte, tipos de fonte, espaçamentos, indentação, aspas, hífen, meia risca, travessão, reticências, notas de rodapé, ambientes que vão trazer lista com marcadores, listas com numeração, ambiente de resumo, alinhamento e ambiente de citação. Vamos começar? Bom, antes de falar sobre todas essas coisas que eu comentei, eu preciso dizer uma coisa, que é o seguinte. Eu não havia falado ainda sobre caracteres especiais, que são caracteres reservados da linguagem de programação em LaTeX. Esses caracteres são exatamente os que estão colocados aqui nessa linha. Então, tem o jogo da velha, o cifrão, a percentagem, né, esse símbolo do acento circunflexo, né, o e-comercial, o underline, as chaves, né, de abrir e fechar, o til e a barra invertida. Significa que eles sejam caracteres especiais ou reservados. Significa que você não pode usar esses caracteres para representar exatamente esses caracteres no seu texto. Para fazer isso, você vai ter que colocar uma barra invertida antes de cada um deles, para todos esses primeiros, né, caracteres especiais. E quando você quiser representar a barra invertida, aí você vai usar o comando text backslash. Né? Se você colocar duas barras invertidas, ele vai ter uma outra função, a gente vai ver um pouco abaixo, certo? Esses caracteres, eu vou começar a falar sobre a função deles, né? A gente já viu alguns deles, por exemplo, né? As chaves, né? A gente abre e fecha ambientes, abre e fecha comandos do pacotes do LaTeX, né? A barra é usada para todo o comando do LaTeX, então se você quiser escrever essa barra no seu texto, você vai ter que usar isso aqui, porque está reservado para o comando. E esse caractere, a percentagem, ela tem uma função especial que eu ainda não falei e ela é bastante útil. Ela acrescenta comentários no seu texto. Então, eu vou abrir um exemplo e a gente vai começar a fazer cada uma dessas coisas e eu vou mostrar nesse arquivo diretamente. Então, eu criei um arquivo e já salvei, né? Lembra que a extensão de um arquivo de LaTeX é .tex, né? Ou .tex, né? O jeito que escreve. Chamei ele de meu segundo arquivo, latex.tex, certo? Já criei um arquivo básico, né, que eu expliquei em outra oportunidade, com o document class article, no formato A4 paper, né, ou seja, a folha 4, 12 pt, o tamanho da fonte, padrão de todo o texto. Já coloquei os pacotes de codificação dos caracteres, né, para você colocar acento e C cedilha, por exemplo. Coloquei o pacote da linguagem, né, da língua brasileira, né, do português brasileiro. Em seguida, coloquei então título, autor, data, iniciei o documento, mando escrever o título, né, mando escrever essas informações no começo do documento e criei algumas seções para fazer os testes de cada uma daquelas funções que eu estou colocando aqui, certo? Então, para falar um pouco sobre esse caractere especial, o que ele faz? Se você colocar esse caractere especial, tudo que você escrever lá na frente, né, e aí você pode escrever qualquer coisa, então eu vou escrever uma informação, é o seguinte: os pacotes inputenc e fontenc servem para fazer a codificação. E aí ficou muito comprido aqui, eu vou descer, vou colocar outro, codificação do arquivo, né? Então, o que vai acontecer? Quando você processa um arquivo do LaTeX ou compila, essa linha é ignorada pelo compilador, né, pelo processamento. Ela está aqui só como um comentário para você lembrar para que serve esse comando, por exemplo. Eu posso escrever isso na frente de um outro comando, e tudo que eu escrever após esse símbolo será ignorado pelo processamento ou pelo compilador, né? Então, posso escrever assim, né?
português, português brasileiro, né? Então, o pacote da linguagem, né? E você pode colocar comentários ao longo do seu texto para lembrar alguma coisa para você. Mas quando você compila, eu vou fazer isso agora para mostrar o arquivo, essas informações não vão aparecer no seu texto principal, né? Então, veja que aparece aqui o meu nome, né, uma data, eu não coloquei título, vou colocar um título. Então, testando formatação de texto, né? Então, vamos compilar novamente. E aí vamos ver aqui, título, o meu nome e a data eu coloquei today, né? E aqui são as seções que eu criei para fazer os testes, né? Veja que esse texto foi comentado, ele não foi escrito, certo? Então isso é uma coisa importante. Se você quiser escrever exatamente esse símbolo, o que você vai ter que fazer? Então vamos testar os caracteres especiais. Se você escrever assim, ele não vai mostrar nada. Vamos compilar e verificar. Olha lá, não mostrou nada. Agora, se você quer mostrar esse símbolo, então tem que colocar uma barra antes e ele mostra o símbolo de percentagem. Olha lá, mostrou, e aí se você quiser fazer os outros símbolos, né, vamos fazer só alguns para testar. O text back slash e o que mais? Vamos olhar mais algum aqui. Por exemplo, esse aqui, né, e esse aqui. Olha lá, mostrou, né? Eu vou ampliar um pouquinho para vocês poderem ver melhor no vídeo. Então, aqui os símbolos que estão escritos. Vamos passando para frente, né? Sobre o tamanho da fonte. Lembra que eu disse num vídeo anterior que o 12pt é o tamanho da fonte padrão do seu texto. Então, todo o texto vai ter essa fonte. Claro que título é um pouquinho maior, né? Enfim, porque é um título de uma seção, o título do seu arquivo principal, né? Então, ele vai ter uma fonte maior naturalmente, porque é o layout dessa classe do LaTeX. Mas o texto principal, que é o que você vai escrever aqui no meio, ele vai ser nesse tamanho aqui, 12, né? Tamanho 12. Vou pegar um texto que eu copiei aqui de um livro, o livro do Neil deGrasse Tyson, só para a gente testar esses comandos. Então, vamos testar o tamanho da fonte. Vou colocar esse texto algumas vezes e vamos testar cada uma delas, né? Então, por exemplo, se você colocar o comando /tiny, né, ou tiny, antes, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a fonte do seu arquivo e vai fazer a menor possível. Vai ficar bem pequenininho. Olha lá, está bem pequenininho. E tudo que vier abaixo dele vai ficar com essa fonte, a não ser que você mude. E aí vamos mudar e colocar o próximo tamanho. Script size, por exemplo. Então tudo que vier abaixo do script size vai ficar um pouco maior. Veja, ó, o tamanho da fonte aqui e depois aqui embaixo um pouco maior. Se você quiser um pouquinho maior, então barra footnote size. Olha lá, um pouco maior. E o tamanho normal, né, aqui se você colocou footnote size, ele vai continuar desse tamanho. Se você quiser voltar ao normal, você vai ter que colocar normal size. Se você quiser sempre normal, não precisa colocar nada. Mas se você mudar a fonte ao longo do seu texto, você precisa voltar quando você quiser voltar ao tamanho normal. E aí esse é o tamanho normal da sua fonte. E aí você tem as outras opções, né? Small, eu pulei o small. O small é um pouquinho maior que footnote size e um pouquinho menor que normal size. Depois você tem large, tudo minúsculo, é um pouco maior que normal. Large com o L maiúsculo é um pouco maior do que o outro large. Large com todas as letras maiúsculas. Veja que faz diferença isso para o LaTeX, né? Letra maiúscula e minúsculo representam comandos diferentes. Então é o maior um pouco mais, né? E aí huge, bem maior, e aí a maior de todas é huge com H maiúsculo, certo? Então vamos colocar só esse último, né, para comparar. Eu vou colocar ele no lugar do footnote size, só para o arquivo não ficar muito grande.
não fazer todos os comandos, né? E aí vocês vão ver que ele é bem grande, né? Ó, tá vendo? Aqui, esse primeiro era o tiny, o segundo era o script size, depois esse tamanho aqui é o tamanho huge, né? O huge com H maiúsculo. E aqui embaixo, a gente tem que pular a página com esse botãozinho aqui, né? Esse é o tamanho normal, certo? Então, passando para frente. Tipos de fonte. Então, eu vou testar nesse mesmo texto. Eu vou colocar aqui no normal size, vai ficar mais fácil para a gente visualizar. Se você quiser fazer negrito, itálico, sublinhado, enfatizado, como que você faz? Tudo que você quiser fazer negrito, você vai ter que colocar dentro desse comando textbf, né, ou text boldface, né, de negrito. Então vamos, por exemplo, colocar aqui galáxias com negrito. Text bf, abre e fecha. Se você esquecer de fechar, ele vai dar um erro e você vai ter que procurar esse erro, certo? Tudo que você abre com uma chave, tem que fechar com uma chave. Olha lá, galáxias, né? Não sei se no vídeo é possível perceber, mas aqui está em negrito. Se você colocar, por exemplo, text it de itálico, vai ficar então em itálico. Se você colocar barra underline, então esta terra em underline, por exemplo, né? Ele vai ficar sublinhado. Veja, ó, o galáxias, negrito, o tetradimensional em itálico e esta terra em sublinhado. Se você usar o barra enf é parecido com o itálico, ele dá uma ênfase para aquela palavra. E aí você vai ter uma palavra que aparentemente ela está em itálico. Não é exatamente a mesma inclinação da letra do itálico, mas a diferença é quase imperceptível. Mas qual que é a principal diferença? Do enf para o itálico. O itálico deixa itálico independente de onde você estiver. O barra enf, se você colocar, vamos supor que você tem um parágrafo que está todo em itálico, e você colocar o enf numa palavra ali dentro, ele tira o itálico de uma das palavras, ou seja, ele enfatiza aquela palavra, deixa essa palavra de forma diferente. Então, essa é a diferença desses dois comandos. Passando para frente. Então, espaçamentos. Eu disse no outro vídeo que se você deixar linhas, por exemplo, dar um espaço assim, né, ele não vai mudar nada no texto, né, porque ele considera que esse espaço que você deixou a mais é desnecessário. Se você deixar uma linha em branco, ele cria um novo parágrafo, né? Agora, vamos supor que você quer deixar um espaço em branco aqui no meio, entre a palavra espaço-tempo e sempre. Você tem várias opções. Você tem o barra quad, que vai acrescentar um espaço que é mais ou menos um tab, né? Quando a gente usa o Word, por exemplo, né? Vamos olhar lá, tá vendo? Ó, um espacinho maior entre o espaço-tempo e o sempre, ó. Se você colocar que quad é um pouco maior do que o quad. Olha lá, aumentou um pouquinho. Não é muito maior, não. Se você colocar o outro, que é o HS Space, aí você coloca o tanto que você quiser. Então, HS Space, e aí você pode colocar, por exemplo, 10 milímetros. Se você quiser usar em centímetros, também funciona. Se quiser em polegadas, também funciona. Aí seria assim, por exemplo, uma polegada, um in, né? In de inch, que é a polegada. Ah lá, ele dá um espaço de 1 polegada. Se você quiser uma coisa maior ainda, 10 centímetros, né? Porque 1 polegada é por volta de 2,5 centímetros. 10 centímetros, olha lá, ele pula 10 centímetros. Então, o seu texto, e ele comeu sempre, né? Aconteceu alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Sempre se esticando. Tá estranho que eu sempre não era para ter comido. Talvez porque eu empurrei demais, né? Deixa eu voltar um pouco aqui. Esses erros a gente precisa observar, né? Não é uma coisa. Olha lá, sempre. Porque você empurrou demais e o sem, ele quebrou a palavra sempre
e o sempre não coube aqui, ele não mostra fora da margem, e aí por isso que sumiu. Então cuidado para não dar espaçamentos muito grandes, né, aqui no meio do texto e jogar o texto para fora da margem, né, que aí ele vai ter esse problema. Na verdade, se você olhar aqui embaixo, ó, nos comentários do processamento do arquivo, apareceu two bad boxes, provavelmente por conta desse espaçamento aqui que eu exagerei, né? Ou seja, ele fez o espaçamento que você pediu, viu que passou um pouquinho da margem, mas ele não gostou, ele avisa, né? Então, se eu tirar isso aqui, provavelmente vai diminuir ou vai tirar. Ficou um, sempre fica um, é difícil, né, não ficar nada aqui. Às vezes porque ele não conseguiu separar alguma sílaba, ele teve que esticar o parágrafo, às vezes acontece alguma coisa desse tipo, aí você não precisa se preocupar muito, né? Mas se você tem muito disso aqui, é provavelmente porque o texto está muito desconfigurado. Então tome cuidado aí para não fazer esse tipo de coisa. Você vai perceber se tiver ruim aqui no seu texto. Seguindo, né? Eu falei sobre espaços horizontais. Ah, falta esse aqui, né? Se você colocar um til, qual que é a diferença? Deixa eu olhar aqui no texto para ver onde eu poderia fazer isso. Eu vou colocar, por exemplo, ó, no tecido, eu vou colocar um til aqui. Então seria aqui. O que ele faz? O til é um espaço sozinho, um espaço de uma letra em branco, só que é um espaço fixo. Então, o LaTeX, quando você... Não dá para perceber porque aqui o espaçamento não está tão diferente. Mas, às vezes, quando não cabe alguma palavra no final de uma linha, ele desce a palavra para baixo e ajusta todas as outras palavras com espaçamento maior. Se você colocar esse til, ele deixa o espaçamento fixo, né? Aí ele vai ter que se virar, pelo menos entre essas duas palavras, né, para ajustar as outras naquela linha. E a outra questão é que ele não deixa a palavra separada. Quer ver? Eu vou colocar esse espaço entre tecido e tetradimensional, que está em itálico. Ó, o que aconteceu? Ele juntou o tecido com o tetradimensional, ele não deixa quebrar a linha no tetradimensional, só que aí ele teve que separar a sílaba para conseguir caber, porque não tinha jeito. Ou ele jogava todo mundo para baixo, né, tecido tetradimensional, ou ele puxava todo mundo para cima, mas aí não caberia nessa linha todas essas palavras. Então isso era sobre espaçamentos horizontais. Espaçamentos verticais. Você pode colocar duas barras. Lembra que eu falei que barra barra não é mostrar uma barra invertida. É um comando para quebrar a linha. Então ele pula a linha. Veja, ó, aqui estava em espaço-tempo, eu quebrei a linha e ele desceu para uma linha de baixo, sem indentação. Ou seja, ele quebra a linha e aqui ele não faz novo parágrafo. Isso é a mesma coisa que fazer barra newline, que é um comando diferente, mas que faz a mesma coisa, né? Então, newline ele faz isso aqui. O outro comando para espaço é parecido com aquele hspace, só que é vspace, né? Ou vspace, que seria vertical space, né? Espaço vertical, aqui de horizontal space, né? Então, se você colocar eu vou colocar ele entre o parágrafo anterior e esse último, então vspace. E aí eu vou colocar, por exemplo, 5 centímetros. Veja que ele deu um espaçamento vertical de 5 centímetros entre os dois últimos parágrafos, né? Então, basicamente também sobre espaçamento vertical é isso, né? Você tem o barra barra, o newline que quebra uma linha e o vspace que dá um espaço em branco vertical com o tamanho que você define, né? Você pode colocar a unidade em centímetros, polegada, em pontos, pt, ou em eu falei basicamente tudo. Acho que tem mais uma, mas eu não lembro. Bom, então, indentação de um parágrafo, né? Eu falei sobre espaçamentos e eu juntei nela em cima. Então, eu vou testar aqui só a indentação. O que é a indentação? É esse espaço entre a margem e quando começa a primeira palavra de um parágrafo. Então, vou colar de novo aquele texto inicial. Vou colar alguns só para a gente testar. Aqui eu não dei linha em branco, aí ele não vai fazer um parágrafo novo, né? Vamos compilar para ver.
ele está no tamanho normal, porque foi o último comando que eu usei, barra normal size. Veja que o primeiro, ele não fez indentação, né? E aí vamos tentar forçar a indentação. Isso é uma coisa que às vezes não funciona. Vamos ver se dá certo, mas é para funcionar. Quando é o primeiro parágrafo e ele não está indentado, ele não fazendo isso aqui ele não funciona. Você vai ter que colocar um pacote para isso. Eu vou falar isso mais na frente, mas eu acho que o parágrafo chama indent first. E aí você vai fazer com que todos os parágrafos, os primeiros parágrafos de todas as seções sejam indentados. Agora, o no indent não tem problema, ele vai funcionar direitinho. Então, se você colocar aqui barra no indent, veja, ó, ele está indentado, é o segundo parágrafo, tem um espaço aqui. Aí você vai tirar essa indentação e aí ele fica alinhado. É claro que isso aqui não só vai usar se precisar muito, né? Não faz muito sentido você tirar essa indentação do parágrafo, certo? Então, voltando, falei tamanho da fonte, tipo da fonte, espaçamento, indentação, tá ok. Então, vamos falar sobre aspas, hífen, meia risca, travessão e reticências. Então, vou copiar de novo, vou colar mais uns 2 parágrafos e vamos fazer, colocar aspas, por exemplo, no texto. Como que funciona aspas? Se você colocar assim, ó, ele vai dar problema quando você tenta colocar do jeito que você faz no Word. Como que é abrir aspas? É o acento grave 2 vezes, que você coloca antes da palavra, e aí você vai fechar aspas, você fecha com 2 desse aqui, ó. Tá vendo que são individuais, ó, que são 2 aspas simples, né? E isso vira o abrir e fechar aspas duplas, né? Tá aqui embaixo. Ah lá. Então aqui, né? E aqui fechando. Sobre hífen, aqui tem uma palavra com hífen. O hífen é um tracinho como vocês estavam acostumados, né? Tinha uma palavra com hífen aqui. Espaço-tempo, né? Tá vendo? Ó, o hífen é um tracinho simples. Meia risca seria um tracinho um pouquinho maior, que é quando você vai, por exemplo, delimitar um intervalo. Vamos supor que você vai falar assim, que vai de 5 a 10. Né? Então, vou fazer esse exemplo só para mostrar. Ó. Se você colocar dois tracinhos, ele vira um tracinho um pouquinho maior. Olha lá. É um traço um pouco maior do que o hífen do espaço-tempo. E se você colocar 3, aí ele faz o travessão. Como, por exemplo, quando a gente pega um texto, né? Estou estragando o texto do Neil deGrasse, mas você colocando assim, por exemplo, numa frase, é quando você usa o travessão para separar uma frase dentro de um parágrafo, por exemplo, né? Olha lá, ele faz um traço maior com esses 3 traços. Então, sobre isso também faltou reticências. Você pode usar o reticências, né, colocando 3 pontinhos, tudo bem, mas existe um comando para isso, que é o LDots. Dots vem de ponto, né? Então, olha lá. E ele faz, e aí ele fica com o espaçamento dos 3 pontos, que é o espaçamento correto para as reticências, né? Nota de rodapé, né? Vamos supor que você queira fazer uma nota de rodapé. Então eu vou colocar uma nota de rodapé nesse parágrafo, que é esse último, né? Que a gente está aqui. Como que funciona? Você escreve footnote, abre e fecha chaves e escreve a sua nota de rodapé. Então vamos supor que você vai colocar a referência desse texto aí, que é esse aqui, é do livro Astrofísica para Apressados. Então vem, vou colar aqui, e aí ele vai fazer uma nota de rodapé com isso. Ó. Tá vendo? Ele colocou um umzinho lá na frente, porque é a primeira nota de rodapé. Se você fizer outra, vai ser a número 2, número 3, e ele numera sozinho. E lá no final ele coloca para você a nota de rodapé, certo? Bem simples, né? Tudo bastante intuitivo, acho que não é muito difícil não. Ambientes. Então, a gente já usou alguns ambientes, né? O primeiro ambiente que a gente usou foi o ambiente principal, que é o ambiente documento, né? O document. A gente, eu acho que só usou esse aqui por enquanto, né? Existem vários ambientes que você pode criar para alguma função específica. O ambiente IT+, ele cria uma lista com itens, né? Então, vamos fazer isso
testando notas de rodapé, esse aqui nessa seção de cá, né? Eu testei a nota de rodapé no lugar errado. Então eu vou copiar esse parágrafo, jogar aqui. Quer dizer, só para testar, mas... E veja, se você colocar assim, vamos supor que você vai fazer uma lista colocando as forças básicas da natureza, né? Gravitacional, eletromagnética, a força forte, força nuclear forte. E aí você cria um outro item, força nuclear fraca. Veja, como que funciona. Você abre, begin, item mais, ou item mais, fecha, onde você vai terminar a sua lista, e para cada item você coloca barra item, ou item, né, na frente, ou embaixo, não faz diferença, né? Pode ser uma única palavra, pode ser uma frase completa, não tem problema. Ele vai colocar um item sobre isso aqui. Olha lá. Aí ele pega e coloca a bolinha. Dá para mudar essa bolinha para alguma outra coisa, né? Mas isso não vem o caso ainda, né? É só pesquisar, não é tão difícil de achar. Se você trocar o item mais por enumerate, ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai numerar a sua lista. Olha lá. 1, 2, 3, 4, certo? Outro ambiente. Flush left. O que o flush left faz? Ele alinha o seu texto à esquerda. Então eu vou colar novamente o texto do Neil deGrasse Tyson. Vou copiar daqui mesmo, está mais fácil. E vou criar um begin flush left, colar o texto e tudo que começa, todo ambiente que começa tem que ser fechado. Flush left. E compila. Sempre que eu compilo, ó, não está dando nenhum erro. Se der algum erro aqui, você precisa procurar o que você fez errado, certo? Vamos supor que eu esqueci dessa chave para fechar. Ele vai dar um errinho aqui, lá, ó, 2 erros. Na verdade, por que ele fala, mas só tem um erro? É porque esse erro de cima tem um efeito colateral. Ele começa a achar que o que está embaixo também está errado. Então você tem que ir lá no primeiro e resolver na ordem que aparece. Ó. Então o primeiro aqui, ó, parágrafo finalizou antes do end foi completo. Ou seja, no sentido aqui, você começou e isso aqui terminou antes disso. É difícil às vezes de interpretar, mas aí você tem que procurar na linha 83. Ó. Se você for andando aqui com o mouse, né, descendo com a setinha, você vai vendo que aqui embaixo mostra a linha. Ele mostra que o erro está aqui embaixo, mas o erro é porque está na linha de cima, está faltando isso aqui. Então aí você tem que procurar se não está faltando uma chave que foi aberta e não foi fechada, então isso é importante fazer. Aqui como o parágrafo terminou, eu vou aproveitar e vou fazer o seguinte. Vou ensinar uma outra coisa, que é quebrar uma página. Eu vou jogar isso aqui. Se eu fizer page break, o que ele faz? Ele quebra a página, ele joga o que tiver embaixo para a próxima página. Assim a gente pode analisar o texto um pouco melhor. Então aqui ele está alinhado à esquerda. Veja que não está mais com aquele alinhamento justificado que é o padrão. Se você fizer a mesma coisa, só que com alinhamento à direita, então ele vai alinhar desse lado. Então, vou trocar o left por right. E aí veja que ele alinhou à direita e aqui fica desalinhado. E se você quiser fazer a mesma coisa, só que agora centralizado, então no lugar de flush right, coloca center. Então de centralizado. Bem simples, né? Veja que tudo begin e end. Tudo que tiver aqui dentro ele vai ficar com essa formatação. Olha lá, centralizado, certo? Quase terminando, né? Sobre resumo, então existe um ambiente que é o ambiente abstract. É claro que geralmente o ambiente abstract você coloca no começo do seu arquivo. Então eu vou voltar lá no começo e vou colocar esse ambiente para fazer um resumo, né? Então você vai colocar lá no começo do seu texto, né? A gente estava aqui, begin documento, então vou começar logo depois de fazer o título. Begin abstract.
Veja que eu estou fazendo questão de escrever tudo, e eu acho que para você que está começando a aprender o LaTeX, o melhor é você fazer isso também. Anota num papel e vai escrevendo, para você ir guardando os comandos. Uma vez que você guardou, aí você aprende a forma de completar sozinho. No caso do Technic Center, você aperta o Ctrl e o espaço do teclado e ele completa para você, né? Mas aqui eu estou escrevendo para você ver que assim é melhor para começar. E aí você pode fazer um resumo, né? Este texto trata sobre formatação e papapá, né? Vamos usar já o LDOTS, né? De reticências. E ele cria, veja que ele usou a palavra resumo, embora eu não tenha escrito resumo, porque você colocou dentro do ambiente resumo, certo? E o que apareceu em português? Porque a gente usou o pacote Babel com a configuração com a opção Brazilian, né? Se eu tivesse trocado isso aqui, eu não testei, espero que funcione, não vai ficar feio. E eu devo ter errado alguma coisa aqui. Aconteceu. Eu vou comentar. Eu acho que em inglês então não é English. Eu achei que era English. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar o Brazilian e aí eu vou comentar essa linha. Ou seja, o LaTeX não vai considerar essa linha na configuração. E aí, se eu não coloquei português, lá, fica abstract, né? Porque eu não disse que eu estou usando português brasileiro, né? E a última coisa, né? Quote, quotation, para você fazer citação, né? Na verdade, para escrever um texto de alguém, como eu estou fazendo aqui, eu usei esse texto só como exemplo, mas o ideal seria que você colocasse esse texto como uma citação, que aí você vai ter um alinhamento diferente do alinhamento do texto principal. Então, vou colocar aqui embaixo, ó, debaixo desse outro texto centralizado, e begin quote. E aí, onde eu quero terminar, /end quote, e aí você vai ver que ele vai fazer um alinhamento diferente. Está bem no finalzinho do arquivo, então vou ter que descer lá. Ó. Aqui, ó. Veja que ele fez um alinhamento em relação a esse parágrafo, né? Eu vou comentar o center só para ficar mais claro isso, que aqui ele está centralizado e atrapalha um pouco essa visualização. Olha lá, veja, aqui é o texto principal, né? E aqui é o texto em que eu usei o ambiente quote, né? De citação. Tem o outro ambiente que chama quotation. Esse ambiente quotation é quando essa citação for muito grande, ela passar de uma página, e isso ele configura melhor com esse aqui. Quando for um parágrafo pequeno, aí você pode usar o quote, que ele vai manter na mesma página que você está escrevendo, né? Bom, eu falei todos os exemplos que eu queria falar sobre formatação. Como um último comentário, né, eu quero dizer o seguinte, que você pode, tudo isso que eu falei, é possível que você encontre nesses menus aqui de cima. Ó. Tá vendo aqui, ó, Font Shapes, por exemplo, ó, o Font Size, ó, Tiny, Script Size, Footnote, você pode vir aqui, clicar, né, ó, vamos supor que você quer colocar nessa linha. Aí você vem aqui e eu quero um pouco maior, large, um pouco maior que o large maior, né? Ele vai lá e coloca para você. Eu não recomendo que você use esses comandos, a não ser assim, você não sabe onde, não tem anotado, e aí você vai lá e procura. Mas ah, faça, faça esse processo e depois escreva de novo, você apaga para você lembrar e faz isso aqui. E uma vez que você vai aprendendo esses comandos, você vai digitando o seu arquivo igual você digita um arquivo no Word, sem ter que ficar se preocupando em ter que pesquisar todas as vezes. E aí o processo fica mais rápido. Se você não decorar nenhum comando, você vai ficar dependente desses botões e aí a escrita vai ser ineficiente, né? Então, quando eu escrevo o meu texto em LaTeX, eu não uso essas coisas. Porque eu decorei praticamente todos os que eu preciso. E, eventualmente, quando eu não lembro de alguma coisa que eu uso com menos frequência, aí eu venho e procuro aqui, certo? Mas, tanto no Technic Center quanto no Tech Studio, existem esses atalhos que ajudam você né, a configurar o seu texto, certo? E, assim, pode usar, mas tente aprender os comandos no começo também, certo? Então, é isso aí. Até mais.